Saudações, professora. Dando continuidade ao estudo dos direitos e das obrigações, hoje vamos apresentar os contratos de transação, que foi elaborado por mim, Bruno. Por mim, Augusto. E por mim, Marcelo Andrzejewski. A transação é um contrato para colocar fim ou prevenir um litígio. O que seria um litígio? Litígio é um conflito de interesses, ou seja, é as divergências que compõem o processo judicial. Para o contrato de transação ocorrer, deverá haver concessões mútuas ou recíprocas das partes, que são denominadas transatores ou interessados. Conflito de interesses. Imaginamos que aqui há um conflito. As partes estão se enfrentando e resolvem colocar fim a este litígio. Elas podem, então, instituir um contrato de transação. Contrato onde os transatores, por concessões mútuas ou recíprocas, que seria um acordo, resolvem colocar fim a um litígio que pode ser atual ou futuro. É aquela velha frase, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. No dispositivo 841, diz o seguinte: só pode ser transacionado um litígio ou uma briga se tiver caráter patrimonial, se as partes forem capazes e se aquilo ou objeto poderá ser negociado. Tudo que envolver direitos da personalidade não vale como transação, ou seja, será vedado. Espécies de transação. Pode haver transação já com conflito judicializado, quando já tem o processo ou antes de se ter o processo. Essa transação pode ser feita dentro e fora do juízo. Quando é feita dentro do juízo, é feita por termo nos autos, ou pode ser feita até fora do juízo, mas com um processo em andamento. Nesse caso, será feita por escritura pública e deve ser assinado e homologado pelo juiz. Quando é feita fora do juízo, ou seja, transação extrajudicial, tem que ser por escrito, escritura pública ou um instrumento particular. Dependerá do objeto se necessita de uma escritura pública. O artigo 843 diz a lei que a transação deve ser interpretada de forma restritiva, como na norma falada. Se o objeto é fazer declaração de vontade, apenas reconhece o direito, não se transmite, tornando certo um negócio jurídico. Bom, no artigo 844, ele fala que a transação ela não pode trazer nenhum benefício e nenhum malefício ao terceiro. Só que, querendo ou não, de forma escrita, a lei até não diz. Só que, se a gente for analisar a estipulação em favor de terceiros, que é do artigo 436, ele mostra que quando um contrato ele é celebrado entre duas partes, às vezes acontece que a vantagem ela resulta de um benefício a um terceiro. Sendo assim, a transação ela só não pode trazer um malefício a um terceiro. O benefício não teria a questão. Pode passar. No primeiro artigo, ele fala que quando houve o credor, o devedor e o fiador, quando houver a transação, o fiador ele vai ser exonerado, ele vai sair. Ele só vai continuar no caso quando ele tiver anuência, que seria o consentimento, ou ele aceite, né, continuar como um garantidor. No parágrafo 2º e 3º, ele fala basicamente a mesma coisa. Ele bota em questão a solidariedade ativa ou passiva, que seria o credor e o devedor. Quando, por exemplo, se houver um credor, os credores solidários, né, numa transação, quando ocorrer a transação, a transação ela vai valer para todos os credores solidários. A mesma coisa acontece se for um devedor solidário. Quando ocorrer a transação vai valer para todos os devedores solidários. Pode passar. O artigo 845, ele coloca em enfoque a evicção. Quando houver a transação, a obrigação ela vai ser extinta, ela vai perder a vigência ali. Então, mesmo que depois seja comprovada a evicção, a obrigação ela não vai voltar a reger, ela não vai ter poder mais. Ou seja, assim o evicto
ele só vai ter o direito de requerer as perdas e danos ao alienante, e no caso terá que beneficiar o eficiente, o evicto, perdão. Pode passar? Obrigado. O parágrafo único, ele mostra que mesmo que depois da transação um dos transigentes volte a ter poder sobre a coisa, sobre o objeto, o negócio anterior ele não vai impedir que esse transigente possa ter direito sobre a coisa, ou seja, ele não vai impedir em nada que o transigente tenha autoridade sobre a coisa, seja o poder. Pode passar. Bom, no artigo 846 do Código Civil, ele bota em enfoque a parte da ação penal, porque mesmo que haja a transação civil, a ação penal ela não vai ser extinta, ela não vai parar de ter poder. Até porque no artigo 935 do Código Civil, ele fala que mesmo que a sentença criminal ela repercuta na esfera civil, a sentença civil ela não vai repercutir no juízo criminal. Sendo assim, mesmo havendo ali a transação civil, a ação penal não vai perder o poder. Eu passo a palavra agora para o meu colega Marcelo. Bom, eu vou falar sobre o artigo 847 até o artigo 850. O artigo 847, ele traz para nós que é admissível na transação a pena convencional, ou seja, ele evidencia o caráter contratual da transação. Ou seja, é clara que se é admissível uma cláusula penal, por exemplo, o uso dela. Então, se romper esse negócio, se for quebrado esse negócio, isso vai poder ser penalizado. Já no nosso artigo, pode passar, Bruno, no artigo 848, se traz a ideia de que a nulidade de uma cláusula, ela só atinge a totalidade do negócio se tratar de cláusula essencial. Ou seja, a cláusula, ela é determinante, ela determina a realização do negócio, ela é essencial, por causa que sem ela o negócio não teria sido realizado, porque, por exemplo, se teria a perda de interesse de uma das partes. Já no parágrafo único do artigo 848, se traz a hipótese de a transação cuidar de direitos independentes, direitos que não estão ligados. Pode passar, Bruno. O artigo 849, ele traz para nós o quê? Que o dispositivo ele restringe as causas de anulabilidade a que se sujeita a transação. Só se permite a anulabilidade se a transação se ocorrer nela. Se ocorrer dolo, se ocorrer coação, se ocorrer erro essencial. Quanto à pessoa ou quanto à coisa controversa. E então não se pode anular por lesão, ou por estado de perigo, ou por erro de direito. A justificativa disso é que se presume que as pessoas estejam informadas quanto às condições do negócio. Caso se tenha litígio sobre isso, sobre o objeto da transação, se sugere que as partes possam reprimir os riscos envolvidos e contar com o suporte necessário, como, por exemplo, um advogado e uma pessoa encarregada sobre isso, né, claro. Além disso, a restrição ela prestigia a pacificação social e a segurança jurídica. Para encerrar esse tema, o artigo 850, ele traz o quê? Que a transação tem como objetivo a prevenção ou a solução de litígio. Não se tem objeto a transação que versa, por exemplo, sobre direito alheio ou sobre litígio que já tiver sido resolvido por uma decisão judicial. Ou seja, não se tem unidade se a transação tiver sido realizada após sentença que resolva o litígio, claro, se todos os transatores tiverem o conhecimento de fato. Aí, nesse caso, o negócio seria válido. E com isso eu concluo aqui a nossa apresentação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.